Muito bom dia, Sr. Secretário Executivo da CPLP, excelentes colegas da OIT, estimados colegas das Inspeções de Trabalho dos países da CPLP. É com enorme prazer que lanço aqui hoje a versão portuguesa das diretrizes da OIT sobre princípios gerais de inspeção do trabalho. E é com enorme prazer porque, como já foi afirmado aqui, este é um documento-chave da OIT em matéria de inspeção do trabalho. Diria mesmo, o documento mais importante da OIT nesta área desde 1995. Porquê? Porque 1995 é o ano em que foi adotado o protocolo sobre inspeção do trabalho, que complementa, nomeadamente, a Convenção número 81. Eu achei que seria interessante dar-vos um pouco a informação de como surgiram estas diretrizes, e como elas, de facto, são um documento com uma ampla legitimidade tripartida, enfim, como é normal, porque a OIT, de facto, é uma organização, como sabem, representada por governos, associações de empregadores e de trabalhadores. Bom, já há muitos anos atrás, em 2011, a OIT sentiu a necessidade de modernizar, rever o seu quadro normativo em geral. Em 2015, foi criado um grupo de trabalho independente tripartido para, de facto, rever esse mesmo quadro normativo, identificar necessidades de normativação, identificar convenções ou recomendações que podiam já não estar atualizadas e, inclusive, aconselhar o escritório, aconselhar a OIT a desenvolver não apenas novas normas, mas também novas diretrizes e orientações nas várias matérias que são normativadas pela OIT. E, de facto, em 2018, chegou a altura de este Comitê Tripartite se debruçar sobre a área da inspeção do trabalho. Então, houve dois instrumentos que foram analisados como necessitando de ação. O primeiro foi a Convenção número 85 sobre a inspeção do trabalho nas áreas não metropolitanas. Por razões óbvias, este era um instrumento altamente desatualizado, e a recomendação número 20 da OIT de 1923, que ainda assim, sendo um instrumento muito antigo, ainda servia de base à OIT para muitas recomendações dadas a Estados-membros. E porquê? Porque esta recomendação, mesmo sendo de 1923, era altamente progressiva. Eu vou-vos dar apenas um exemplo. Já em 1923 havia uma norma, um parágrafo, um artigo desta recomendação que dizia que as inspetoras do trabalho ou as funcionárias da inspeção do trabalho deviam ter a oportunidade de ascender a cargos de gestão. E, portanto, para a década de 20 do século passado, de facto, podem ver como progressivo era este instrumento. Bom, quando a Conferência Internacional do Trabalho, algumas décadas mais tarde, se reuniu para discutir aquilo que se converteria mais tarde na Convenção número 81, Inspeção do Trabalho na Indústria e Comércio, algumas das provisões desta recomendação não foram incorporadas na Convenção 81. E não foram incorporadas também mais tarde, em 1969, quando a OIT, quando a Conferência Internacional do Trabalho debateu e adotou o instrumento sobre a inspeção do trabalho na agricultura. Quando este grupo tripartido identificou esta necessidade de revogar esta recomendação, ainda assim pediu ao escritório para analisar em detalhe a recomendação e ver o que é que da recomendação seria útil para transformar nas diretrizes que temos, que vamos distribuir hoje mesmo. E, além disso, também ver em que sentido, sem contrariar, obviamente, o conteúdo das Convenções 81 e 129, modernizar, atualizar e completar o conteúdo destas mesmas convenções. Bom, em 2018, o Conselho de Administração da OIT, o Conselho Tripartido, autoriza o escritório a elaborar as diretrizes, no sentido de, mais tarde, de facto, esta recomendação número 20 ser revogada. E houve todo um trabalho preparatório de vários anos, no qual tive o prazer de estar envolvido desde o início, que pretendeu, primeiro, garantir que o conteúdo das diretrizes se aplica a qualquer Estado-membro da OIT, independentemente da região, independentemente de culturas administrativas nacionais, independentemente dos quadros normativos, e que, por outro lado, também era uma convenção que, de facto, era um conjunto de diretrizes que, de facto, pudesse ajudar a OIT naquilo que é o aconselhamento prático e político
na comunidade internacional, nomeadamente quando tende que articular a sua ação com outras instâncias internacionais que muitas vezes, por exemplo, trabalham mais na área financeira, como o Banco Mundial, por exemplo. Então, foi com estes objetivos que logo em 2019 houve uma reunião internacional com inspeções de trabalho de 7 Estados-membros e a Associação Internacional dos Inspectores do Trabalho, para começar a identificar aquilo que poderia ser o conteúdo das diretrizes. Houve, mais tarde, nesse mesmo ano, em dezembro, uma discussão com com 28 Estados-membros, com inspectores do trabalho que participaram na Academia Bienal sobre Inspeção, que organizamos sempre em Turim. E em 2021, então, organizou-se aquilo que está sempre na base das diretrizes ou códigos de práticas da OIT, que é uma reunião tripartida de peritos. O que é uma reunião tripartida de peritos? Uma reunião em que há um número idêntico de representantes de governos, de empregadores e de trabalhadores que vão discutir e potencialmente adotar um documento. É importante referir que esses peritos atuam na sua qualidade de peritos e não como representantes, por exemplo, dos seus governos nacionais. Então, é no âmbito desta discussão que surge o documento que vos vai ser distribuído hoje. Esse documento foi apresentado ao Conselho de Administração da OIT em março de 2022 e foi adotado por unanimidade. Isto é muito importante. Porquê? Porque isso significa que governos, empregadores e trabalhadores da OIT, de todos os nossos Estados-membros, através do Conselho de Administração, adotaram e reconheceram que o conteúdo das diretrizes é, de facto, aquilo que deve orientar a ação da OIT em tudo o que tem a ver com a inspeção do trabalho. E, dizendo isto, claro que é também aquilo que deve orientar, na medida do possível, embora seja um documento não vinculativo, também a política e a ação das inspeções do trabalho dos nossos Estados-membros. Talvez o próximo slide, por favor. Enfim, quando o documento vos for distribuído, vão ver que, de facto, ele segue muito perto a estrutura das Convenções 81 e 129, mas adiciona algo que, enfim, está ausente destes instrumentos, nomeadamente em termos de características do sistema e todo um capítulo sobre políticas, planeamento e programação que, de facto, nem na Convenção 81 nem na Convenção 129 encontramos. E porquê? Porque, de facto, são instrumentos já de algumas décadas atrás, em que, provavelmente, tudo o que tem a ver com os métodos modernos de programação não eram propriamente tidos como relevantes, pelo menos para estar, para estar contemplados ao nível de uma convenção. Vão ver que há um capítulo muito extenso, muito completo, sobre estatuto e carreiras de inspectores e do pessoal de inspeção, uma reafirmação, e esta reafirmação é intencional, uma reafirmação do conteúdo de ambas as convenções sobre o que tem a ver com os poderes e prerrogativas da autoridade da inspeção do trabalho, porque é, de facto, no âmbito da Convenção 81 e 129, talvez a área mais problemática em muitos dos nossos Estados-membros. Felizmente, penso que não é o caso em nenhum dos Estados aqui presentes, mas, de facto, em algumas regiões do mundo, há toda uma série de limitações de ordem legal e política àquilo que é o trabalho técnico e independente das inspeções do trabalho. Portanto, esta reafirmação por parte do Conselho de Administração foi de facto intencional, e também um capítulo sobre as medidas de ação inspectiva, notificações, sanções, que todos conhecemos muito bem. Talvez por isso o próximo slide. Não vou passar aqui em detalhe todo o conteúdo das diretrizes, vamos ter uma sessão esta tarde em que teremos tempo para ver isto mais em pormenor. Apenas reafirmar algumas ideias. Bom, o que nos dizem as diretrizes é que o mandato da Inspeção do Trabalho deve ser um mandato universal. Cubra todos os setores de atividade, todos os grupos de trabalhadores, sem exceção, e que cubra, nomeadamente, o setor público, que também é, de facto, um setor em que, por vezes, há alguns problemas de intervenção ao nível das autoridades públicas, nomeadamente a Inspeção do Trabalho. Há também a introdução de referências, como não podia deixar de ser, a necessidade de os serviços de inspeção utilizarem sistemas de informação e tecnologia de informação para efeitos de planeamento, para a gestão de recursos e também para a disponibilização de informação.
Há uma reafirmação também de que a Inspeção do Trabalho faz parte dos sistemas nacionais de administração do trabalho, embora não seja assim em todos os nossos Estados-membros, e que a Inspeção do Trabalho, de facto, deve estar sob controle, na medida do possível, sob o controle de uma autoridade central, a nível nacional, e que, enfim, os poderes da Inspeção do Trabalho, ou a gestão da Inspeção do Trabalho, não deve ser delegada a nível do poder local. E isto, de facto, é uma referência que vem já da Convenção da Recomendação número 20, que penso que é uma referência que talvez não seja tão muito pertinente nesta Assembleia, nesta reunião, mas que, de facto, tem levado a OIT a alguns desafios de aplicação da Convenção 81 em alguns dos nossos Estados-membros, nomeadamente na medida em que os sistemas de inspeção do trabalho estão, de facto, dependentes do poder local, com alguma interferência naquilo que é, de facto, a independência técnica da inspeção do trabalho. Pediu o próximo slide. Referências, obviamente, à coordenação com outras instituições públicas, com o Poder Judicial, como não podia deixar de ser, sendo estas diretrizes da OIT, uma referência muito especial à colaboração com os parceiros sociais a todos os níveis, a nível do desenvolvimento da Política Nacional de Inspeção, a nível do desenvolvimento e implementação de estratégias nacionais, a nível setorial, a nível do local de trabalho. Eu também, intencionalmente, transcrevi o parágrafo 228 aqui no nosso slide, que de facto nos diz que a colaboração com os parceiros sociais é um elemento incontornável para a eficácia do sistema de inspeção do trabalho. Referências também muito importantes ao facto de que a inspeção do trabalho é e deve continuar a ser uma prerrogativa pública, muito embora, naturalmente, todos os sistemas e as formas voluntárias de autorregulação sejam importantes e complementem o papel da inspeção do trabalho, mas não a substituem, e que também deve haver um conteúdo mínimo das políticas nacionais de inspeção do trabalho, nomeadamente, por exemplo, naquilo que é a identificação das funções principais e acessórias do sistema de inspeção e dos inspetores do trabalho. Mas iremos lá com mais detalhe esta tarde. Pedi o próximo slide, por favor. Apenas para referir tudo o que está aqui, que há também bastante detalhe sobre aquilo que tem a ver com a gestão das carreiras inspectivas, com o próprio estatuto do Inspetor do Trabalho, e aqui afirma-se também que o Inspetor do Trabalho deve ser, também na medida do possível, um funcionário público, que o velho mito, enfim, muito fomentado pela OIT, devo dizer, de que há um número indicado de inspectores do trabalho com relação ao número de trabalhadores de cada Estado-membro. Este rácio foi abandonado pela OIT nestas diretrizes, e pode haver uma referência específica e também intencional a esse abandono. Porquê? Porque, infelizmente, era um rácio que não estava em conformidade com a Convenção 81. A Convenção 81, no seu artigo 10, diz-nos precisamente como é que deve ser determinado o número ideal ou mínimo de inspectores do trabalho, e, de facto, é uma fórmula muito mais complexa do que apenas o tamanho da população ativa. Há um aprofundamento e explicação de tudo o que tem a ver com regras de deontologia da profissão. Também uma afirmação que penso que é bem-vinda pelos inspectores e pelas inspeções, de que há uma necessidade de proteger o próprio inspetor do trabalho em tudo o que tem a ver com a exposição a riscos profissionais e, nomeadamente, também ao risco de violência e assédio no exercício das suas funções. E penso que será o próximo slide, por favor. Aí está, e mais nenhum. Bem, como disse, não temos tempo de entrar aqui em detalhe nestas diretrizes. Penso que vamos ter aqui um momento de diálogo interessantíssimo com vários países de língua portuguesa, para ver até que ponto as nossas políticas e práticas estão, de facto, alinhadas com este instrumento não vinculativo da OIT, e aqui estarei convosco para fazer parte desse diálogo. Muito obrigado.
Agora já está. Então, muito bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar em particular o Sr. Secretário Executivo da CPLP, a Sra. Embaixadora aqui presente, o Diretor da Cooperação da OIT, Manuela Pão, os dirigentes... Eu disse da CPLP, peço desculpa. Os dirigentes do IFP e do GEP... falta-nos aqui uma cadeirinha. Já está. E quero cumprimentar também, em particular, os representantes dos parceiros sociais, os inspectores e as inspectoras do trabalho presentes nesta sessão, os colegas da OIT, do Centro de Formação de Turim e todos os outros participantes que estejam connosco na sala. É com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos a Lisboa e este fórum em particular. Eu vou dar uma pequeníssima nota, porque o meu papel aqui de moderar não é fazer nenhuma intervenção, mas antes de apresentar os membros desta mesa redonda, se me permitem, gostava de fazer alguns agradecimentos. Eu acho que está com algum falha. Sou eu? Deve ser eu. Bom, em primeiro lugar, um agradecimento especial aos nossos anfitriões, Secretariado Executivo da CPLP, pelo sempre excelente e simpático acolhimento que nos faz na sua casa. Temos já há muitos anos uma frutuosa relação, em particular nas áreas do trabalho infantil e da inspeção do trabalho, considero eu, com vantagens para ambas as organizações e para aqueles que destas atividades beneficiam. E, portanto, não é por coincidência que nós estamos a ter esta sessão na sede da CPLP. E, estando aqui, eu não posso deixar de sublinhar, de aproveitar esta oportunidade para sublinhar aquilo que o Sr. Secretário Executivo da CPLP também já referiu, é que este ano, na reunião de Ministros do Trabalho e dos Assuntos Sociais em Benguela, foram aprovados os planos de ação para os próximos anos em matéria de trabalho infantil e de inspeção do trabalho nesta comunidade. Foi ainda aprovada a decisão de continuar a trabalhar com a OIT conjuntamente estas matérias e foi também, e eu penso que muito importante, assumido o compromisso por parte dos Estados-membros de ratificar as convenções da OIT número 155 sobre segurança e saúde no trabalho e 187 sobre o quadro promocional para a segurança e saúde no trabalho. Eu acho que este fórum é, novamente, um excelente exemplo deste trabalho conjunto entre a OIT e a CPLP e também, espero eu, que venha a constituir um importante contributo para a concretização dos planos de ação que foram aprovados em Benguela. Além disso, e a Anita não deixará de concordar comigo, este é também um excelente exemplo de cooperação sul-sul e triangular, cujos conteúdos formativos e a partilha de experiências vão contribuir e vão ajudar os Estados-membros na implementação dos compromissos assumidos em Benguela. Como já foi referido, o objetivo desta sessão é contribuir para o fortalecimento das inspeções do trabalho, para uma ação eficaz na implementação dos princípios e direitos fundamentais no trabalho, em particular na eliminação das piores formas de trabalho infantil e na promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis. E, portanto, aqui eu quero fazer um outro agradecimento na pessoa do Joaquim Pintado Nunes e da Luísa Guimarães, por todo o apoio que há muitos anos vêm dando a esta dinâmica em contexto da CPLP, através das diferentes iniciativas técnicas e formativas em língua portuguesa que têm ajudado a concretizar. Sublinho ainda a excelente ideia de colocarmos neste programa a apresentação das diretrizes, porque eu acho que é um momento muito significativo para o fazermos. Quero ainda agradecer ao GEP e ao IFP de Portugal pelos recursos que alocaram e que permitiram concretizar esta sessão e também termos em língua portuguesa estas diretrizes. Apoios esses que foram complementados pela nossa unidade de parcerias multilaterais, que há muito tempo vem apoiando também esta dinâmica. E quero aproveitar para agradecer também à equipa da OIT Lisboa aqui presente, à Albertina, à Ana Rosa, à Alzira e à equipa da CPLP, ao Filipe em particular, por toda a organização desta sessão. E, finalmente, um agradecimento especial aos membros deste painel, que representam os mandantes tripartitos portugueses, para já pela sua pronta disponibilidade para estarem connosco hoje e também por apoio que vêm dando a estas atividades em contexto de CPLP. Nós estamos absolutamente convencidos que com esta mesa redonda vamos poder ter uma visão
e uma interpretação das questões em torno destas diretrizes que nos vão permitir compreender melhor o seu enquadramento e o seu alcance e, eventualmente, os desafios que se colocam à implementação das mesmas. Temos então connosco a Maria Fernanda Campos, Inspetora-Geral da ACT, o Fábio Garcia, Técnico Superior de Segurança e Saúde no Trabalho em representação da CAP, o Marcelino Pena Costa, Vice-Presidente da CCP, o Hugo Dionísio, Técnico do Gabinete de Estudos da CGTP, a Alexandra Freire, da Direção de Relações Sociolaborais da CIP, o José Coutinho Viana, Consultor Jurídico da CTP e a Wanda Cruz, Secretária Executiva da UGT. Caros membros do painel, caras membros do painel, as diretrizes da OIT abordam as diferentes dimensões e instrumentos da inspeção do trabalho e ajudam os Estados-membros da OIT a implementar as disposições das convenções, adaptando-as, obviamente, às práticas e desafios atuais do mundo do trabalho e da inspeção do trabalho. Eu vou dar-vos a palavra para poder percebermos melhor como é que isto é possível e começava pela ordem que está prevista no programa, passando a palavra à Sra. Inspetora-Geral do Trabalho, Maria Fernanda Campos. Muito obrigada por estar connosco. Agradeço eu, de facto, é uma honra estar aqui e estou muito grata por poder estar aqui. E é essencial esta colaboração que temos tido. Problemas globais não se resolvem regionalmente, começando a resolver entre amigos, como há pouco tempo falávamos noutras sessões, fica tudo mais fácil. De facto, para a Inspeção de Trabalho é um desafio enorme, desde logo, desde o recrutamento de inspectores de trabalho, a sua preparação e, sobretudo, fazer com que estejam cientes do seu papel, conscientes do poder que têm e do impacto que têm nas relações de trabalho. É um desafio muito grande para a inspeção, desde o recrutamento, a formação, que lhes permitam a todos ter não só essa consciência, mas também a segurança de uma organização que tem aqui estruturada de acordo com as convenções da OIT e a trabalhar progressivamente na evolução que têm tido, como falou o Joaquim Pintado Nunes há pouco, a evolução que têm tido, o trabalho tripartido para estas diretrizes que vão apurando e ajustando à realidade. A Autoridade para as Condições de Trabalho tem feito também essa progressão, obviamente, e tem contado também com a vigilância e o contributo ativo de todas as pessoas que estão aqui na mesa, porque, de facto, sem isso seria impossível, como o Joaquim também referiu há pouco, seria impossível uma evolução que correspondesse àquilo que é uma necessidade social. A ACT tem, não só tem a inspeção de trabalho, tem um investimento muito grande na informação e na prestação de conselhos técnicos aos sujeitos da relação laboral ou seus representantes, tem evoluído também aí para corresponder e está num processo muito dinâmico de atualização tecnológica para maior acessibilidade dos sujeitos da relação laboral a informações que lhe permitam decisões enquadradas legalmente e que correspondam àquilo que é o seu dever legal para com os trabalhadores e a sua legitimidade, obviamente. Temos também evoluído no sentido de maior efetividade da inspeção de trabalho, pretendendo com isso ser ajustado, direcionado, ter um planeamento muito direcionado para os fenómenos mais prementes e que desregulam mais ou são mais... uma necessidade de maior atenção a esses fenómenos para enquadrar e regularizar. Também, obviamente, depois com as consequentes aplicações de sanções, de contraordenações laborais que permitam efetivar o direito do trabalho, e essa evolução tem sido constante, tem sido sempre enquadrada naquilo que são as convenções da OIT e obviamente que
que o caminho está sempre a ser feito, com esta complexidade que vamos assistindo no mundo do trabalho e com a disponibilidade sempre, com a atenção dos parceiros sociais e a sua exigência participativa, que fazem parte também do Conselho Consultivo da ACT e, portanto, têm um lugar privilegiado para interagir com a Inspeção de Trabalho, com a Autoridade para as Condições de Trabalho, sendo que, obviamente, também aqui os inspectores de trabalho nos locais de trabalho, estatutariamente, também têm o dever de ouvir e de dialogar no local de trabalho com os representantes, obviamente, do empregador e dos trabalhadores, e isso é fundamental. A ACT, eu daqui a pouco estou, Mafalda, aviso-me o tempo, a ACT, eu queria dar aqui também um panorama relativamente à preparação dos inspectores de trabalho, cuja formação inicial se estende por 12 meses, ou seja, há um ano de preparação intensiva dos inspectores de trabalho, parte desse tempo em preparação teórica, onde lhes são dados todo o enquadramento ao nível das convenções da OIT, do direito comunitário e da legislação laboral, obviamente, mas também aspectos comportamentais, aspectos de prevenção dos riscos, tendo em conta a violência que é possível e passível de acontecer nos locais de trabalho e com os vários sujeitos da relação laboral, e há várias experiências e vivências dos inspectores, felizmente, mais em tempos mais recuados que agora, acontece menos, agora a violência verbal é o mais comum, mas felizmente também cada vez menos. E isso, a preparação dos inspectores é essencial para o que falei no início, de ter essa segurança, essa consciência de que representam a administração do trabalho, representam a entidade que primeiro faz executar e implementar as leis e têm um dever social e uma missão extraordinária que nenhum outro servidor público, digamos assim, nenhum outro servidor público tem, que é no local ver acontecer e fazer acontecer com os instrumentos legais que tem ao seu dispor, desde a recomendação, a advertência, até às várias notificações, até ao poder de determinar a execução imediata, no caso de suspensão de trabalho, quando quando os trabalhadores estão em risco grave e iminente, no caso de existência de trabalho infantil, há esse poder do inspetor e depois o sancionamento, obviamente, que faz com que tenha um enorme poder, e o poder é dever, o dever de alterar as condições de trabalho e o dever de saber que estão em representação da administração pública, da administração do trabalho, portanto, a fazer um serviço público e que tem esse dever de fazer, mas tem um suporte de uma organização com uma direção central, com serviços locais de proximidade aos locais de trabalho e que estão escudados nessas balizas, nessas regras deontológicas, nesse apoio organizacional e seguros de si pelas competências técnicas e relacionais que a organização lhes dá quando são recrutados e são formados. Muito obrigada e agradeço em particular a capacidade de estruturação desta partilha da realidade nacional em torno dos grandes temas que estão nas diretrizes. Eu acho que foi um bom contributo para esta reflexão que queremos fazer em torno destas diretrizes. E passava agora então a palavra ao Fábio Garcia, em representação da CAP. Obrigada também por ter vindo. Muito bom dia a todos. Em nome da CAP, queria agradecer o convite para participar aqui neste fórum. A minha apresentação vai ser breve, até porque eu tenho um background diferente de todos os colegas que estão neste fórum. Eu sou técnico superior de segurança no trabalho, por isso o contacto que eu tive com a inspeção do trabalho sempre foi muito próximo e sempre com um bom feedback. Em termos dos principais desafios,
para a inspeção do trabalho, tendo em conta a minha experiência mais no terreno. Eu trouxe aqui 2, 3 pontos que gostaria de levantar e de trazer aqui para o nosso fórum, e penso que também a diferença deste background que eu tenho com toda a gente, acho que é o melhor que a gente pode ter, porque temos diferentes experiências e isso é que nos faz crescer e evoluir. Em primeiro lugar, a tradução da linguagem de normas de legislação para os trabalhadores, uma necessidade de uma simplificação, de uma sumarização daquilo que deve ser cumprido, dos direitos e dos deveres, porque penso que muitas vezes isso é algo que falha na transmissão entre as entidades e quem realmente está no terreno. Os riscos psicossociais e a integração multidisciplinar na avaliação de riscos profissionais, e este debate com o ponto 4.3 deste documento que nós estamos aqui hoje a apresentar, que a parte de peritos e especialistas associados. Penso que os riscos psicossociais, neste momento, cada vez mais as pessoas levam os problemas que têm em casa para o trabalho, e daí a inclusão de uma equipa multidisciplinar na avaliação de riscos, como é o caso da psicologia. E também a necessidade da inclusão destes temas, nomeadamente da segurança e saúde no trabalho, na nossa sociedade. Penso que a um nível mais primário, e digo isto, por exemplo, a inclusão de todos estes temas no ensino básico, no ensino secundário. Penso que para a nossa sociedade tudo isso era de valor. Pronto, todos nós sabemos que a inspeção do trabalho é realmente um elemento-chave no apoio para fornecer na implementação das políticas laborais, daí a importância destas diretrizes aqui apresentadas. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu também concordo que o facto de termos backgrounds diferentes já pode enriquecer uma mesa redonda, desde logo porque evita que todos nós foquemos os mesmos pontos e torna esta sessão mais viva. E, ainda por cima, deu-me a oportunidade, com esta sua preocupação de inclusão destes temas na educação e na formação dos jovens e depois futuros trabalhadores, porque, de facto, a OIT desenvolveu com o Ministério da Educação aqui em Portugal um importante referencial para o mundo do trabalho, onde estas questões da segurança e saúde no trabalho estão muito presentes. Eu não me canso de referir isto nas sessões em que participo, porque para aqueles que trabalham com professores ou que trabalham com o sistema, possam motivá-los para pegarem neste referencial e lhe darem ampla utilização no nosso sistema escolar, desde o primeiro ano até a conclusão da escolaridade obrigatória. Muito obrigada. Passava agora a palavra ao representante da CCP, Marcelino Pena Costa. Eu vou aí. Obrigada por ter vindo. Ora, peço desculpa de falar de pé, mas como podem ver que eu ponho de perfil, a minha voz cai-me que se eu estiver sentado para a barriga e devem imaginar que isto depois não sai bem e por isso me ponho de pé. Muito bom dia, caros colegas, bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Tomo nota nos 4 minutos porque eu não tenho papel, estou a trabalhar em cima do arame. Tenho 3 notas para começar e depois ver se tenho tempo para dizer mais 3 ou 4 coisas, vamos lá ver. A primeira nota, a OIT, começo logo mal, já estou a enganar-me. A inspeção de trabalho é fundamental para zelar pelo cumprimento da lei. E é importantíssimo, como foi dito, aliás, pela representante do tripartismo na OIT, e estou a falar do ponto de vista empresarial, obviamente, para que a concorrência leal seja efetiva no terreno, para que as empresas possam, todas elas, desenvolver-se de uma maneira saudável e crescerem, e crescendo, obviamente que a economia do país ganha com isso e os trabalhadores também, porque, obviamente, se a empresa está a puxar pela economia, também está, obviamente, a tratar dos seus trabalhadores, porque percebe que
Se não pagar, se não tomar cuidado com as questões da segurança e saúde no trabalho, os trabalhadores vão procurar outros sítios onde sejam mais bem tratados. Segunda questão são as questões internacionais, a OIT, a CCP, obviamente que tem a consciência de Portugal, foi um país fundador da OIT e, obviamente, nós, desde sempre, que participamos ativamente nos trabalhos da OIT e respeitamos, obviamente, aquilo que são as diretrizes e as recomendações da organização e achamos muito importante. Terceiro ponto. O terceiro ponto é o tripartismo. O tripartismo é fundamental. E se os governos e se as inspeções de trabalho pretendem fazer ou querem fazer um bom trabalho, só o podem e só o conseguem fazer se tiverem um diálogo com os parceiros sociais. E a razão é muito simples, porque se o diálogo com os parceiros sociais não for um diálogo franco e aberto e perfeitamente de tentar perceber as coisas, depois, quando estas questões são transformadas em lei, obviamente que têm uma reação negativa dos parceiros. E tendo uma reação negativa, é difícil fazer com que a inspeção possa trabalhar como deve ser ou que o governo possa governar da melhor maneira. Portanto, esta questão do diálogo tripartismo, e eu estou a referir-me porque estava ali uma palavra consultar, salvo erro, os parceiros sociais, ou cooperar, ou já não sei. Quer dizer, é importante ouvir e tentar perceber, porque nós estamos no terreno. Obviamente que a Inspeção de Trabalho, estou meio gaga, a Inspeção de Trabalho está no terreno, mas nós estamos lá a tratar com os trabalhadores em função da economia. Bem, passando estes 3 pontos e voltando a forçar esta palavra que o tripartismo é fundamental, eu dou-vos um exemplo, por exemplo, de uma coisa que, no nosso entender, correu mal na Europa. É que, por exemplo, na Europa apareceu um organismo, ELA, e que é uma inspeção supranacional, que não faz sentido absolutamente nenhum, porque nós não vivemos num Estado federado, nem numa confederação de países, e, portanto, não faz sentido que esta agência exista porque não tem poderes sobre os diversos países, quando custava menos dinheiro à União Europeia fazer com que um decreto, uma norma, uma diretiva, não sei como é que isso se chama, dizer que os países as inspeções de trabalho dos países devem cooperar umas com as outras, sobretudo as que são de proximidade com os problemas, sobretudo da imigração e dos problemas que isso põe em termos de trabalho. Termino depois com mais uma consideração em relação a isto, que é, vocês devem trocar as experiências, devem trocar muito bem e profundamente os ensinamentos que o vosso cotidiano vos traz, mas não pensem que vão ou que devem vir a normalizar os processos. Vocês vivem, cada país, uma realidade completamente diferente, quer economicamente, quer socialmente, quer até geograficamente em termos... Por exemplo, o Brasil é um país das economias emergentes, é um país rico, enquanto, por exemplo, quer dizer, comparado connosco, e já não estou para estar a falar dos outros, é um país muito mais rico que Portugal. E, portanto, obviamente que a realidade da economia, a realidade da organização empresarial no Brasil é diferente da portuguesa, assim como a sindical. E, portanto, não há que uniformizar aqui nada, há que aprender aquilo que foi de bom no diálogo de ambos os lados e isso sim aproveitarmos e podermos andar. Ainda tenho, já acabei os 4 minutos, não? Pronto.
Então, é assim, não caiam em tentações de arranjar umas plataformas fantásticas para fazerem. Arranjem entendimento, dialoguem uns com os outros e, sobretudo, dialoguem com os parceiros sociais. Muito obrigado. Pois é, desculpa, era para si, eu estava a contar que era assim. Não, muito obrigada, Marcelino Pena Costa, e agradeço-lhe este sublinhar da importância do diálogo social tripartido, e foi exatamente com essa intenção que nós incluímos neste programa do Fórum esta mesa redonda, para podermos, de facto, dar corpo à importância desse diálogo e desta forma também dar esse exemplo. Eu agora passava a palavra ao Hugo Dionísio, a representação da CGTP, agradecendo-lhe muito a presença, porque hoje a vossa organização está com o Conselho Nacional e eu sei que estavam com muita dificuldade em conseguir e não posso deixar de agradecer este esforço. Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E, portanto, nesse sentido, queríamos agradecer o convite para não perder muito tempo da minha intervenção, iria começar por dizer que a Inspeção de Trabalho, para nós, para a CGTP, funciona ou deve funcionar como uma espécie de polícia do direito dos trabalhadores, com tudo o que isso possa significar do bom e do mau, porque também não há polícias só que multam e que perseguem, há polícias que dialogam, há polícias que ensinam, há polícias... Portanto, tem que zelar pelo cumprimento do direito de trabalho e o direito de trabalho, enfim, é o direito dos trabalhadores. Do ponto de vista da organização da própria inspeção e relativamente à forma como a CGTP olha para ela, a dignificação da inspeção de trabalho começa pela própria inspeção, pela própria organização da inspeção, pela própria carreira dos inspectores de trabalho, pela forma como, pelos direitos deles, pelas suas condições de trabalho, pela capacidade que têm ou não para impor ou para prever os seus próprios planos de trabalho em função das realidades que encontram e em função do conhecimento que têm do terreno. Portanto, essa liberdade é fundamental, essa liberdade, essa integração das experiências e do conhecimento na organização da sua atividade é fundamental, direcionando a sua atividade para os aspectos que consideram mais prementes. E muitas vezes nós sabemos que nem sempre é assim, infelizmente, depois são condicionados por critérios de diversa ordem que acabam por colidir, enfim, com as suas funções, ou pelo menos por influenciá-las. E, portanto, esse é um primeiro aspecto importante e, a este respeito, nós também estamos de acordo que a Inspeção de Trabalho deve ter uma postura de contacto permanente com quem está no terreno. Seja tripartido, seja bipartido. E, nesse aspecto, quer dizer, para a Inspeção de Trabalho funcionar bem, a informação é algo fundamental e, portanto, quanto mais informação tiver no terreno, quanto maior for a diversidade de fontes de informação, melhor a inspeção consegue, obviamente, fazer o seu trabalho. E, neste sentido, a relação do inspetor de trabalho com os quadros, por exemplo, com as organizações representativas de trabalhadores, é fundamental. Há países europeus que têm isso muito bem estabelecido, porque... Quer dizer, não quer dizer que os representantes dos trabalhadores tenham sempre razão quando querem recorrer à inspeção de trabalho, mas quando um representante dos trabalhadores solicita a intervenção da inspeção de trabalho, quer dizer que está ali um conflito latente, que está ali uma situação que pode gerar problemas de vários tipos, e a inspeção de trabalho deve analisá-la, deve enfim, fazer o levantamento da informação e estar permanentemente em contacto, no fundo, estar mais presente nos próprios locais de trabalho. E nós, enfim, temos observado ao longo do tempo que, às vezes, há alguma
Enfim, aqui também deve haver responsabilidade de ambas as partes, não dizemos que a responsabilidade é só da Inspeção de Trabalho, mas às vezes há alguma falta de contacto entre os inspectores, quando das visitas inspectivas, e dos nossos representantes dos trabalhadores. E, portanto, para nós essa relação é fundamental, tal como é a relação com as empresas, no sentido da Inspeção de Trabalho também poder, enfim, providenciar a informação e a sensibilização necessária para que as entidades patronais possam desenvolver a sua atividade dentro da lei e dentro, enfim, de critérios que possam ser aceitáveis. Depois, relativamente ao papel da própria inspeção e às matérias que para nós são mais fundamentais. Nós, nos últimos anos, temos assistido a uma tendência para, muitas vezes, se trazer à colação determinadas temáticas que são, digamos, mais fraturantes. Por exemplo, o trabalho infantil é um caso, os casos de exploração laboral sobre-humana a que nós temos acesso. Mas é importante também não desviar a atenção daqueles casos que também têm uma influência tremenda na vida dos trabalhadores e das suas famílias, como a desregulação dos horários de trabalho, a precariedade laboral e todas essas situações que, não sendo tão fraturantes como as que eu referi inicialmente, são, mesmo assim, situações que na vida dos trabalhadores têm uma influência enorme. Quer do ponto de vista, digamos, da desestruturação da sua vida, quer do ponto de vista das outras condições de trabalho, nomeadamente das condições de trabalho de segurança e saúde no trabalho. Porque todos sabemos que um trabalhador com um vínculo instável está mais propício a ter acidentes de trabalho. Um trabalhador com horários desregulados está mais propício a ter acidentes de trabalho e doenças profissionais e doenças relacionadas com o trabalho. Portanto, há aqui um papel também de regulador, digamos assim, de agente regulador que nós consideramos que é importante. Ainda tenho mais tempo? Ou... E, portanto, esta intervenção da Inspeção de Trabalho nesta contribuição para, e aqui é importante referir que a Inspeção de Trabalho não deve tornar-se apenas uma inspeção de segurança e saúde no trabalho. Às vezes há a tendência para desviar um bocado a temática para a questão da segurança e saúde no trabalho, e eu também venho da segurança e saúde no trabalho, também sou técnico superior de segurança e saúde no trabalho, mas a Inspeção de Trabalho também é uma inspeção de condições de trabalho. E nesse sentido é importante perceber que as condições de trabalho, as condições salariais, as condições ao nível dos horários de trabalho, dos vínculos laborais, todas essas condições também têm uma relação direta com as condições de segurança e saúde no trabalho, porque as próprias condições de segurança e saúde no trabalho são condições de trabalho também. Portanto, como nós, um ser humano, não é separável em partes, não é? É um todo, e tudo influencia tudo. A Inspeção de Trabalho tem que ter esta visão também holística e perceber que, e eu acho que percebe, independentemente depois podemos ter problemas aqui ou ali, mas em geral acho que percebe, pelo menos é essa a matriz da nossa Inspeção de Trabalho e da forma como ela foi criada, perceber a influência que esses aspectos têm em relação aos outros. Não é possível combater os acidentes de trabalho, a sinistralidade laboral, as doenças profissionais, esquecendo-nos, digamos, das restantes condições de trabalho. E, portanto, para a CGTP, a inspeção de condições de trabalho, o estabelecimento de condições de trabalho dignas e justas é a condição primária para podermos ter locais de trabalho mais seguros e saudáveis. E, portanto, a Inspeção de Trabalho deve dar essa contribuição. Julgo que, na medida das suas possibilidades, tem dado essa contribuição, pelo menos, às vezes, eu próprio, quando estou com trabalhadores e com delegados sindicais, com outros dirigentes, que às vezes têm uma visão mais, digamos, desconfiada da Inspeção de Trabalho, eu costumo dizer que a Inspeção de Trabalho sofre do mesmo problema que sofrem os trabalhadores, não é? Porque a Inspeção de Trabalho inspeciona as condições ou o cumprimento da lei que protege aqueles que têm menos poder na relação de trabalho.
e a própria Inspeção de Trabalho, não podemos esquecer que até há uns anos atrás os próprios inspectores de trabalho ganhavam menos que os outros inspectores. E, portanto, a própria Inspeção de Trabalho sofre dessa desvalorização do trabalho, dessa desvalorização dos trabalhadores, e essa é outra condição fundamental para podermos falar de uma inspeção de trabalho. É preciso haver agora vou utilizar aqui um anglicismo muito usado aí no meio empresarial, é preciso haver um empowerment da inspeção de trabalho, não é? Deixá-la assumir o seu real papel, mesmo que isso possa colidir com certos interesses que possam existir. E aqui, julgo que estamos todos de acordo, locais de trabalho mais seguros, trabalhadores tratados de forma mais humana e mais digna, são uma contribuição fundamental para o nosso país e para o nosso desenvolvimento social, mas também económico. Muito obrigado. O meu papel não é fazer nenhum resumo das intervenções, nem o pretendo fazer, mas gostava de facto de assinalar a diversidade dos pontos de vista que têm percorrido esta mesa redonda, e aqui eu acho que esta valorização da carreira dos inspectores, este papel regulador das condições de trabalho, até como prevenção dos acidentes e doenças profissionais, e também este ponto que focou, que eu acho que dava para toda uma sessão relativamente à forma como o próprio diálogo entre a ACT e os representantes dos trabalhadores pode contribuir para solucionar ou prevenir situações de conflito em ambiente de trabalho. Muito obrigada, Hugo. Queria agora passar a palavra à Alexandra Freire, em representação da CIP. Temos aí. Muito obrigada por ter vindo também. Isto está. Já está. Muito obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, em nome da CIP, o convite para participar nesta sessão. E queria também, em primeiro lugar, já se está a ouvir? Desculpa. E queria também, em primeiro lugar, apresentar a minha organização, porque acho que nem toda a gente que aqui está, se calhar, sabe o que é a CIP. A CIP é um parceiro social, representa empresas, é uma confederação de empregadores. Representa cerca de 150 mil empresas em Portugal, todos os setores de atividade, e tem uma estrutura que é muito semelhante à estrutura nacional empresarial, ou seja, reflete a nossa estrutura empresarial, que é 99,9% PMEs, micro e pequenas e médias empresas, sendo que 96% das nossas empresas em Portugal são microempresas, 3,3% são pequenas empresas e 0,6% são médias empresas. Portanto, esta é a estrutura empresarial do país e que a CIP representa. Depois desta breve apresentação, queria entrar aqui no tema das diretrizes sobre os princípios gerais da Inspeção de Trabalho. Em geral, do ponto de vista da CIP, nós consideramos que estas diretrizes são um documento equilibrado e que, como também já foi referido aqui, e que reflete interesses de empregadores, governos e trabalhadores. Achamos que é importante que estas orientações venham a ter uma aplicação prática adequada. E para que essa aplicação prática adequada exista, do nosso ponto de vista, é muito importante que haja uma abordagem equilibrada das duas funções mais importantes da Inspeção de Trabalho para nós, que são a função de assegurar a aplicação das disposições legais em matéria de condições de trabalho e a função de informação e aconselhamento técnico, que pode ter também uma componente pedagógica. O equilíbrio destas duas funções para nós é fundamental, até tendo em conta a estrutura empresarial do nosso país e que, aliás, as próprias diretrizes reconhecem que é um dos aspectos que deve ser tido em conta, por exemplo, na ação inspectiva, é a dimensão da empresa. Também nos parece muito importante que a Inspeção de Trabalho não atue de uma forma isolada. Portanto, tendo em conta estas ideias gerais, não é, de que exista um equilíbrio entre estas duas funções da Inspeção de Trabalho e que a Inspeção de Trabalho não haja de uma forma isolada, está integrada em políticas mais amplas, os pontos que nós destacamos das diretrizes são, como já referi, a tal aplicação equilibrada
destas duas funções, para além das especificidades das micro e pequenas empresas, que eu também já referi, é importante que a aplicação de sanções, a imposição de sanções, seja um último recurso. Mais importante do que aplicar sanções é fazer com que fazer chegar informação às empresas para que estas cumpram da forma melhor possível a legislação laboral e as condições de trabalho. Portanto, este seria o primeiro ponto. Em segundo lugar, como as inspeções de trabalho se integram num sistema de políticas mais abrangente, destacamos o papel dos parceiros sociais. Para nós, o papel dos parceiros sociais tem duas vertentes. Para além, tem uma função muito útil, que é identificar os desafios e os obstáculos na aplicação das disposições legais, coisa que, aliás, até já tem acontecido em várias ocasiões, por exemplo, na altura do Covid. Recordo-me, foi um exemplo concreto em que houve essa colaboração, e também na participação na organização de campanhas de sensibilização que permitem que as empresas cumpram melhor a sua função. Consideramos também muito importante, uma outra vertente, em terceiro lugar, que exista a formação é um aspecto que as diretrizes prevêem e que nós consideramos importante, a formação dos inspetores de trabalho, uma vez que tem havido há profundas transformações no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, e, portanto, tem que haver, essa formação tem que ser importante, tem que ser aumentada, não é? Tem que se aumentar o nível de conhecimentos técnicos dos inspetores de trabalho. O último aspecto, em relação às diretrizes, às diretrizes que nós, em quarto lugar, portanto, que nós consideramos que é importante e que estas também prevêem, é a colaboração transfronteiriça entre a Inspeção de Trabalho e os parceiros sociais, de maneira também a haver condições de concorrência mais equitativas entre as empresas de diversos países. Portanto, são estes os 4 aspectos que nós gostaríamos de salientar nas diretrizes e, como sempre, e como tem sido habitual, enquanto parceiro social, estamos disponíveis para dar o nosso contributo na implementação destas orientações técnicas que estão nas diretrizes. Obrigada. Obrigada, Alexandra. E eu acho que nesta ideia de partilha de experiências dentro desta comunidade, acho que é importante, de facto, referir esta questão dos contextos nacionais, não como uma forma de justificar a não aplicação das convenções, mas como uma forma de melhor contribuir para a implementação daquilo que se pretende com aquilo que a OIT e os seus mandantes tripartidos vão decidindo em matéria normativa e em matéria de diretrizes e de recomendações. Eu passava agora a palavra ao José Coutinho, bem parecido, em representação da CTP, também agradecendo muito a sua presença. Muito obrigado. Posso falar neste? Bom dia a todos. O meu nome é José Viana, sou advogado, represento aqui a Confederação de Turismo de Portugal e quero agradecer, antes de mais, doutora Mafalda, pelo convite. É um gosto. Em nome do Dr. Calheiros, foi-me pedido precisamente para dizer isto. Esta conferência os temas são a apresentação das diretrizes sobre os princípios gerais de inspeção de trabalho e, mais importante para mim, pelo menos, os desafios atuais em matérias de inspeção de trabalho. Isto porquê? Porque as diretrizes, de facto, estão bem enquadradas, estão indubitavelmente presentes os princípios que devem nortear a ação inspectiva e, quanto a esta matéria, penso que já foi tudo dito pelos colegas, por quem falou antes, e não tenho nada a dizer. Em termos de desafios, nós identificamos 5 desafios. 5 desafios que, no entender da CTP, e já em vários fóruns os enunciou, revestem alguma importância. Desde logo, o reforço da vertente preventiva, porque a inspeção tem que ser analisada num sentido lato. Ou seja, a inspeção é uma consequência, muitas vezes, da falta de prevenção. E, deste modo, entendemos que deverá haver uma prioridade de investimento na prevenção e, aliás, de outra forma não poderíamos atuar enquanto membros do Conselho Consultivo para a Promoção da Segurança no Trabalho.
Entendemos que é importante que a ACT, e eu falo da ACT porque nós temos que olhar para a nossa experiência interna para passar depois aos Estados com quem pretendemos cooperar, é importante que haja um reforço da vertente preventiva, o que nem sempre tem vindo a acontecer. Entendemos que as empresas não podem olhar para a ACT, ou têm que olhar para a ACT, aliás, como um parceiro, e não como uma entidade que apenas tem a função de aplicar coimas. Muitas vezes é assim que é vista. Não é um órgão do Estado ao serviço dos trabalhadores, aí há um acento que nos separa, é um órgão do Estado ao serviço da fiscalização e cumprimento, em sentido estrito, das leis do trabalho e deve ser imparcial. Neste âmbito, saudamos o novo portal, é um trabalho fantástico, de enorme ajuda para as empresas e para os trabalhadores. O segundo desafio, já foi aqui amplamente falado, é uma melhor gestão e controle dos riscos que se consegue como? Através de trabalho com os parceiros sociais. Só com a colaboração dos parceiros sociais será possível levar a cabo políticas estruturadas e implementadas de forma eficaz. O terceiro desafio tem a ver também, a Alexandra aflorou, e eu tenho um exemplo concreto, que é a maior formação dos inspectores. Veio a público que, por exemplo, no âmbito da agenda do trabalho digno, os inspectores tiveram apenas 3 horas de formação. Mas veio a público. Eu também tive dificuldade em acreditar. Sendo verdade, é inaceitável e insuficiente. Aliás, porque uma boa política de prevenção só se consegue também com formação. O quarto desafio será a adequação da ACT às novas formas de prestação de trabalho. E aqui falamos da digitação, falamos das mudanças tecnológicas que mudaram a nossa vida, mudaram o mundo do trabalho, que não pode ser olhado como se olhava há 30 anos atrás. Tem que haver uma adaptação de todos os agentes sociais, inclusive a da ACT, inclusive a da Inspeção de Trabalho e inclusive aqui também ao nível da prevenção. Finalmente, o quinto desafio, entendemos que deve haver um recentramento da Inspeção de Trabalho em geral e da ACT em particular. A ACT deve atuar circunscrita ao seu papel no âmbito das atribuições que lhe estão atribuídas por lei, seja na prevenção, na área da prevenção, seja na área da inspeção. Discordamos da tentativa da nossa legislação, que já não é bem só tentativa, de fazer a Inspeção de Trabalho substituir-se ao Poder Judicial, situação que teve início quando do Covid e que agora foi reforçada no âmbito da agenda do trabalho digno. E entendemos que o futuro da Inspeção de Trabalho depende, em grande parte, das prioridades políticas, da legislação, do desenvolvimento tecnológico, pelo que entendemos algo questionável o rumo que estamos a seguir, quando, no caso, estamos a dar poderes inspectivos à CIT, que é a Comissão para a Igualdade no Trabalho do Emprego, e poderes judiciais à ACT. Entendemos estes desafios como essenciais para analisar a nossa experiência e para vos passar, em termos de cooperação, daquilo que entendemos estar menos bem e daquilo que entendemos poder melhorar. Obrigado. Muito obrigada. Eu acho muito interessante também a introdução deste ponto de vista, porque é também coincidente com aquela que tem sido a preocupação da OIT nos últimos anos, é olharmos para esta mudança transformativa dos nossos mercados de trabalho e tentar perceber como é que melhor nos ajustamos aos desafios que nos colocam e partir daí para perceber que conhecer melhor é poder desenvolver mecanismos de prevenção, é poder afinar uma comunicação para podermos todos juntos fazer face a estes desafios, é a necessidade do reforço do diálogo social e este último ponto que focou, muito importante, o de reforçar a formação dos inspectores de trabalho para poderem fazer face aos desafios que esta mudança transformativa nos coloca. Muito obrigada. Passava então a palavra agora à representante da UGT, a Wanda Cruz, com que terminaremos esta mesa redonda. Muito obrigada por ter vindo. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Queria começar por agradecer o convite que foi dirigido à UGT para fazer parte deste painel. É com muito gosto que aqui estou. Queria agradecer também o trabalho feito, neste caso também coordenado pelo Dr. Joaquim Pintado Nunes,
que, sendo eu portuguesa, muito me honra também ter aqui, tê-lo como chefe de divisão, e que tem sido para nós, o GT, uma experiência muito positiva, podermos, quando termos algumas dúvidas e alguns esclarecimentos, podermos também socorrer-nos da sua sabedoria, do seu know-how, para também cumprirmos melhor o nosso papel enquanto central sindical. Eu, se me permitem, aproveitando que aqui estou, queria só também deixar aqui um beijinho de reconhecimento à anterior Inspetora-Geral de Trabalho, que nos ajudou muito a todos, e numa altura também muito complicada, na altura do Covid. Foi um don't stop para todos nós, parceiros sociais. Portanto, na altura, a atual Inspetora-Geral era Subinspetora. Portanto, e acho que temos muitos desafiantes que exijam de todos nós muito, e não tenho certeza se o mundo do trabalho tem a perfeita noção do que significou para todos nós esse desafio. Pronto, as preocupações e tudo mais, e às vezes estes reconhecimentos vêm muito tarde, portanto, neste caso, a doutora que aqui está hoje, e também na altura subinspetora, portanto, acho que esse reconhecimento deve ser também feito em tempo útil. Este documento que hoje nos foi aqui apresentado, para nós é um documento muito interessante e importante, porque acaba por sistematizar e organizar aqui a questão portanto, em orientações, a questão da inspeção do trabalho. Nós, enquanto representantes de trabalhadores, naturalmente temos sempre a certeza que somos o elo mais fraco. Não querendo com isto nos fazer de coitadinhos, porque não somos de todo, mas nesta relação de forças assim o é. E o facto de podermos ter uma inspeção de trabalho, neste caso, tal como também está consagrado, que seja pública, e que essa relação seja boa e profícua, e que os inspectores de trabalho, para além de terem a sua atividade profissional, seja exercida com qualidade, com condições. Nós muitas vezes viemos a público defender as carreiras inspectivas, porque para nós, para além de serem também trabalhadores, para nós é fundamental que, para conseguirem cumprir com independência e com zelo, também que se revejam na atividade profissional que escolheram. Portanto, não foi nem uma nem duas vezes que abraçámos também essa causa da defesa dos inspectores de trabalho. Já foi aqui também referido anteriormente, por algumas razões, que não estava a ser valorizada tal como outras carreiras inspectivas em Portugal. E para nós é fundamental que, de facto, haja esse distanciamento e esse equilíbrio, porque nós precisamos de contar com uma inspeção de trabalho forte. Nós precisamos de... em caso, e também como já foi reforçado, pese embora nós façamos parte, a maioria de nós faz parte do Conselho Consultivo da ACT, mas a função da Inspeção de Trabalho não é só segurança do trabalho, vai muitíssimo para além disso. Portanto, pode haver aqui um contacto privilegiado em sede de Conselho Consultivo, privilegiado nas relações, de conhecermos, de ver quem está para lá, que muitas vezes as reuniões são online, ultimamente têm sido muitas online, internacionais também, e nós termos esta relação também de alguma proximidade, alguma empatia, favorece naturalmente essa aproximação e esse pedido de ajuda. Nós sabemos que muitas vezes os trabalhadores, até porque o mundo do trabalho evoluiu, está diferente daquilo que estava antes do Covid, daquilo que estava há 20, 30 anos atrás, e é fundamental para nós que a Inspeção de Trabalho acompanhe essa evolução. Não só pela questão tecnológica, que é muito importante, mas também porque nós, em termos de trabalhadores, mas os empregadores também falarão por si sobre este assunto, nós entramos aqui em competição com outros países, muitos países mundiais, em que as regras que existem, se não fosse a OIT, não havia regulação, se calhar, nem mínima em termos de trabalho. Não estou a falar só da questão de segurança do trabalho, mais uma vez, estou a falar em termos das condições em que é prestado.
Portanto, como é que, num mundo em que à distância de um e-mail pode haver o contacto, uma prestação de serviços, como é que também a ACT, como é que a inspeção, peço desculpa, como é que a inspeção de trabalho, ou as inspeções de trabalho sob o chapéu da OIT conseguem estabelecer, têm conseguido estabelecer esses mínimos, mas que nós tenhamos alguma garantia de que esse trabalho, mesmo que remoto, ou que o trabalho no mundo tem os estándares mínimos para poder ser comparado. Sendo certo que as realidades são muito diferentes, sendo certo que nós, como somos europeus, também é verdade que o nosso mundo de trabalho é diferente, é verdade que já em algumas circunstâncias, e vemos isso muitas vezes nas conferências anuais, que temos que, para puxar por outros países, para alavancar as condições de outros países, acabamos nós também por perceber que nós estamos com mais exigência na Europa do que noutros países do mundo, mas é importante para nós defendermos também esses trabalhadores para conseguir ver se eles conseguem ter melhores condições do que aquelas que atualmente têm. Queria só deixar aqui mais uma ressalva que é fundamental para nós. O desenvolvimento do diálogo social, do tripartitismo, para nós é fundamental. É fundamental conseguirmos falar tanto com empregadores como com os governos. Nem sempre esta realidade é verdade. Há alturas melhores, há alturas menos boas, mas, no entanto, ter sempre presente que, através do diálogo social, nós conseguimos reformas na sociedade, conseguimos defender melhor os direitos dos nossos trabalhadores e conseguimos chegar a acordos e compromissos, porque o caminho, de facto, faz-se caminhando e nada se muda de um dia para o outro, tudo demora o seu tempo. Queria só deixar aqui também mais outra ressalva, que é muito importante e também está consagrada nestas diretrizes, que não se fala tanto quanto isso. Hoje nós estamos aqui sentados e somos parceiros sociais, mas para nós também falta aqui outro elemento, que é o Estado enquanto empregador. E continuo a dizer isto, pese embora muitas vezes o interlocutor não esteja presente, é fundamental que também os trabalhadores do setor público, desde a administração central, a administração local, tenham de facto os mesmos direitos, naturalmente terão os mesmos deveres do que os trabalhadores do privado. Muitas das vezes nós percebemos que quando há conflitos em termos de trabalho público, nem sempre o interlocutor ouve conforme ouvem os privados. Eu daqui não estou a concluir que os privados ou que os empregadores privados atuam melhor ou pior. Eu estou a dizer que falta aqui depois um interlocutor que... por parte do Estado, interlocutores por parte do Estado, que garantam também que, por exemplo, que os riscos psicossociais no setor público também são acautelados como são no privado, que há efetividade nas denúncias que são feitas e não remetermos denúncias não se sabe bem para onde. É importante que isto seja também acautelado, porque muitas vezes, e nós em Portugal temos uma expressão que significa que às vezes é difícil ser Olívia patroa e Olívia empregada, e a dada altura o que acontece com o Estado é que bem pregas Frei Tomás, faz o que ele diz, não fazes o que ele faz. Também é outro provérbio que nós aqui em Portugal temos. Portanto, estes desafios estão em cima da mesa, a alteração do mundo do trabalho, as questões das micro e pequenas empresas, cada vez há muitas e nem sempre é fácil a própria inspeção chegar lá. Nós, enquanto trabalhadores, também temos essa dificuldade, a inspeção naturalmente também tem, e estes desafios conjuntos de forma tripartida conseguirmos ir burilando as nossas realidades para conseguir efetivamente que a lei seja cumprida e que o trabalho seja prestado de forma digna e com condições saudáveis. Nós defendemos que a justiça social e o trabalho digno são fundamentais para um crescimento económico sustentável. Muito obrigada. Obrigada, Wanda. Também introduzir mais alguns temas novos que não tinham sido ainda referidos para reflexão, mas eu gostava aqui só de... Porque se deu a coincidência que pelo menos dois membros do painel referiram a questão do Covid e de como nessa altura foi possível encontrar soluções rápidas e importantes. Eu sei que todos queremos esquecer o Covid, mas era muito interessante que este histórico não se perdesse
e que ficasse como testemunha para gerações vindouras de que é possível, de facto, fazer acontecer quando ainda por cima tudo parece estar contra nós, e eu acho que este é um testemunho muito interessante. E também como este Covid e esta pandemia introduziram ou aceleraram mudanças na forma como nos organizamos para trabalhar, e como isso se liga à necessidade de garantirmos, e ao papel da OIT, regras do jogo que permitam uma concorrência leal e que esta não passe por nivelar por baixo as condições de trabalho. Eu acho que o tom positivo deste painel é que estas condições de trabalho têm que ser niveladas por cima e não niveladas por baixo. Estou muito orgulhosa deste painel por várias razões, a primeira das quais pelo conteúdo e pela riqueza das exposições, pelo esforço que fizeram para não se repetir uns aos outros, e eu acho que isso foi muito interessante, e porque nós cumprimos o tempo. E, portanto, a meia hora de atraso que levamos não se deve a este painel, que cumpriu escrupulosamente o tempo que lhe estava atribuído. Não é possível fazermos um debate, mas como vamos ter uma pausa para café, eu convido todos os participantes deste fórum a poder trocar algumas impressões ou a esclarecer algumas dúvidas que possam ter ficado das intervenções que foram referidas. Muito obrigada a todos e bom trabalho.